falar sobre uma doença de pele caracterizada por lesões avermelhadas, descamativas e não transmissível. Mas essa doença não tem cura. Estou falando da psoríase, que afeta cerca de 3% da população mundial. Isto é, 125 milhões de pessoas no mundo todo, sendo 5 milhões apenas no Brasil. Mesmo assim, a doença é cercada de muitos tabus e preconceito, tanto que foi instituída uma data, 29 de outubro, para conscientização sobre a psoríase. E para nos falar sobre o tema, nós recebemos a médica dermatologista Tatiana Reinhardt. Obrigada pela sua presença, doutora. Boa tarde, Keltrin. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje, num dia após o Dia Mundial da Psoríase, e vir falar mais dessa condição, dessa doença e quebrar paradigmas e preconceito, trazendo informação e alientar que nós temos novos tratamentos. Vamos começar definindo, então, o que é psoríase? Tá. A psoríase ela é uma doença inflamatória crônica, cíclica, autoimune, de predisposição genética, que pode se manifestar na pele com placas descamativas, como está aparecendo ali, geralmente em áreas de cotovelo, joelho, mas ela aparece também em couro cabeludo, unhas e inclusive genitais. Doutora, em que momento da vida pode aparecer a psoríase? Em qualquer momento da vida ela pode se manifestar. Como ela é uma predisposição genética, que na maioria das vezes a gente não sabe quando vai se manifestar, mas geralmente ela é entre os 40 e 50 anos que se manifesta. Doutora, existe a questão, o fator emocional também sobre a psoríase. Algum trauma, alguma coisa pode desencadear a doença? Sim, geralmente o estresse agudo, ele é um precursor desse desenvolvimento. A pessoa já traz essa genética para isso, autoimune, mas ela pode ser o gatilho para começar a desenvolver a doença. Bem, qual que é a parte mais difícil? É o diagnóstico, é a pessoa receber a notícia, não, isso é realmente um quadro de psoríase? Como que a senhora que lida clinicamente com isso percebe? Não, eu vejo até o contrário, né? A hora que a gente consegue definir o que essa pessoa tem e falar para ele, para essa paciente, bom, o que você tem é psoríase. A psoríase tem tratamento. Então, quando eu dou esse diagnóstico, às vezes de início é um choque, mas a pessoa já sofre com isso já há tanto tempo que é um aliento dela dizer, agora eu já sei o que eu tenho. Tem tratamento, doutora? Tem. A partir de agora você vai receber o tratamento que merece e conseguir melhorar essa tua condição. E outras crises, outras questões emocionais também são fatores que podem desencadear a doença, podem torná-la mais agressiva em algumas fases da vida? Sim, claro que além dos fatores genéticos, de 30% a 40% das pessoas que têm na família podem desenvolver. O estresse, como já falamos, é bem importante, assim, é um fator que realmente pode ser um gatilho. Doenças inflamatórias, então nós tivemos também esse surto de dengue esse ano, eu observei no consultório que logo após a dengue desencadeou muita psoríase, porque também é uma doença inflamatória. No Covid também foi visto isso, né? Ainda temos Covid, mas na época de uma reação aguda pós-Covid e outras doenças inflamatórias também, alguns medicamentos também, claro, sempre você vai conversar com o teu médico, alguns antidepressivos, um antimalárico. Tabagismo, obesidade também são fatores que podem ajudar a desenvolver. Nossa, isso faz com que a gente perceba que é uma doença complexa, né? Sim, a psoríase, ela não é só na pele. Na pele é o que aparece. Ela é uma doença inflamatória que pode desenvolver também nas articulações e também ter a predisposição com inflamatórias intestinais também. Doutora, chegaram já algumas perguntas, a produção vai colocar na nossa tela, então? Olha, tenho 2 irmãos por parte de mãe que têm psoríase. Essa doença é hereditária? Solange Nunes perguntando. Solange, ela é pré-genética, né? Então, você pode ter uma predisposição para desenvolver. Não quer dizer que 100% você venha desenvolver. Mas, se você tem alguma lesão, às vezes confunde até com caspa, micose, coceiras, alguma lesão que não é uma ferida que também não cicatriza, pode ser psoríase, tem mais chances de ter. Então, quando a gente fala em prevenção, não é que vai impedir a doença, mas se você
tem, né, um sinal, de repente alguém na família, você tem que ficar mais atento até o teu estilo de vida, atento àqueles, de repente, aqueles momentos de estresse profundo. Isso é possível evitar, já que a doença não é possível evitar, mas você pode, então, prevenir isso. Precisa se cuidar um pouco mais. Às vezes esse é um alerta, sempre comento. E na fase inicial, a gente consegue, às vezes, não vou dizer que não vá desenvolver, mas a gente consegue orientar esse paciente. Veja o que está acontecendo na tua vida, o que está fazendo você ter esse desenvolver essas doenças nesse momento. É um alerta para se cuidar um pouco mais. Perfeito. Tem mais uma pergunta no nosso WhatsApp. A psoríase, quando está espalhada pela pele inteira, não tem nada que a pessoa possa utilizar para tirar? Zane perguntando. Ótima pergunta, né, doutora? Até porque a gente tem alguns exemplos de antes e depois de pacientes da doutora, que a produção vai colocar na tela e ela vai poder exemplificar com isso. Olha, a gente pode observar, então, um antes e o depois, à esquerda um antes e à direita um depois. Sim, Zane, temos como utilizar, sim, principalmente essas psoríases. Eu venho aqui até para comunicar que nós temos uma linha de terapêutica nova, uma linha de tratamento, uma medicação que se chama imunobiológico, que tem um alvo mais direcionado, o imunossupressor para a psoríase. E hoje a gente consegue realmente 90% a 100% de sem lesões. Cada indivíduo responde diferente, mas nós que antes não tinha esses tratamentos, então não desista. Se você ainda não procurou algum médico, procure, que tem tratamento sim. E qualquer região. Tem uma foto, Tiane, inclusive, que é um antes e depois das mãos, que é uma área bastante exposta, né, doutora? Olha só. Exato. Essa foto desse paciente das mãos, na verdade, ele tinha no corpo inteiro. Esse paciente foi um paciente que, após, ele já tinha psoríase há mais de 15 anos, mas estava um pouco mais controlado e tinha até desistido dos tratamentos, porque não via muita melhora. E após o dengue, se manifestou daquela primeira forma ali, muito mais aguda. Nas mãos, no segundo quadro, é um mês após o tratamento. Um mês após o tratamento, ele já estava sem lesões, quase sem lesões. Então, vale a pena hoje fazer um bom diagnóstico, procurar, e que nós temos novos tratamentos. Esse paciente também, esses 6 meses depois, um paciente que tinha mais de 20 anos psoríase, estava tendo prejuízos até profissional, emocional e na família, em forma de tratamento correto, hoje está sem lesões na pele. Como a doutora já colocou, a questão do diagnóstico é muito importante e também, principalmente, talvez, para evitar a automedicação, né? Porque muita gente, às vezes, quer ajudar. Ai, passa essa pomada, para mim fez efeito, para mim deu certo. Não é assim, né, doutora? Isso eu percebo também. Claro que, como é uma doença já que muito antiga, então sempre vai ter o vizinho, o amigo, alguém que fez um tratamento. Cuidado. Esses pacientes que estavam ali, que de muito tempo de tratamento, estavam sendo medicados, como se disse, o autotratamento de forma incorreta, tomando medicação que causou até obesidade no paciente, porque era a forma que ele tinha de conseguir se automedicar e arrumar, mas prejudicou muito. Então, o início de tratamento, a forma correta é a melhor forma. Doutora, por ser uma doença inflamatória, a alimentação, uma alimentação inflamatória, também pode acentuar a doença? Um fator, é mais um fator, né? Quando a doença já está desenvolvida, se nota um pouquinho de piora, mas geralmente é um outro medidor que nós temos que atuar. Muito bom. Doutora, mais alguma colocação para fazer sobre a psoríase? Eu queria deixar aqui mesmo a informação de que se você tem a psoríase, não desista de ir atrás do tratamento, que nós temos novas formas de tratar, cada paciente é individual, você merece um bom tratamento. Então, procure um profissional ao qual te trate com carinho e respeito e saiba diagnosticar. Que bom. Muito obrigada, então, doutora Tatiana Reinhardt. Muito obrigada pela sua presença no Ver Mais. Eu que agradeço.